Graças a Deus, podeis assentar. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeiro livro dos Crônicas. Primeiro livro dos Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Crônicas, um pouquinho ali antes da metade, depois de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 9. Essa palavra ela fala muito ao meu coração, somente para aqueles que já leram a Bíblia toda, porque é uma passagem que ela está inserida num espaço ali de 9 capítulos, que é a genealogia de Israel. E há muitos nomes ali, eu não sei quantos nomes tem, mas com certeza mais de 500 nomes. Então ela está inserida numa porção da Bíblia que talvez seja uma das porções menos lidas, né? Às vezes você vai ler a Bíblia até pula essa parte, porque é tanto nome que acaba ficando meio cansativo, né? Muitos nomes que você não conhece. Mas nessas passagens, que é a menos lida da Bíblia, tem um segredo, 2 versículos que desponta dos demais, de um homem chamado Jabes, que diz assim, ó, versículo de número 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes, me alargue as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me venha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém. Glória a Deus. Pode deixar até esse versículo 10 aqui, tá? Que eu quero que a igreja hoje decore. Um versículo, tá? Você pode estar ouvindo eu ministrando, mas que fique aqui, ó. O versículo 10 não precisa tirar, tá? Só deixar ele aí, pode deixar travado aí, não tem problema. Esta passagem, ela fala muito ao meu coração, por quê? Porque Jabes, diz aqui que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, e ele nasceu numa época onde nós conhecemos como tempo dos juízes, né? Onde a nação estava se estabelecendo na terra de Israel, e ele pertencia a uma tribo chamada Judá, mas a sua história, a história de Jabes, ela é parecida com a história de muitos de nós. Porque ele era uma pessoa que ele nasceu numa época muito difícil. Inclusive, o seu nome Jabes foi lhe dado por sua mãe no momento do parto. E para um israelita, o nome que era lhe dado ali pela sua família, o nome tinha um peso muito grande, um peso profético até. Então, quando aquela criança recebia um nome, era algo que ele iria levar para a vida inteira, como uma espécie de uma profecia de um propósito. Só que o nome que foi lhe dado naquele momento, foi um nome que não foi, olhando aos olhos humanos, um nome muito bom. Porque Jabes significa dor, aquele que causa dor. A Bíblia aqui nesses 2 versículos, e não adianta você procurar em qualquer outra parte da Bíblia, que você não vai achar, só fala aqui nesses 2 versículos. Não fala por que a sua mãe lhe deu esse nome Jabes. Não sabemos se ela teve, provavelmente, eu posso falar provavelmente, mas não com certeza, ela tenha tido um parto difícil. Isso me leva ali à história de Jacó, quando Raquel ela deu à luz ao seu segundo filho, não José, mas ao segundo filho, que ela fala ali na hora, olha, o nome dele vai ser Benoni, que significa dor também. Aí Jacó pega aquela criança e fala, não, o nome dele não vai ser Benoni. O nome dele vai ser Benjamim, o filho da minha mão direita. Porque Jacó entendeu naquele momento que se ficasse o primeiro nome ali no pequeno Benjamim, iria trazer um peso sobre a vida dele. Só que com Jabes não teve essa escolha, ficou o nome Jabes.
Talvez ali um parto dificultoso, talvez a morte do pai, talvez uma situação de guerra. Em algum momento que ele nasceu, trouxe ali na memória daquela mãe um sentimento de dor. E na vida de Jabes ficou este nome, dor. Mas Jabes, ele entendeu na sua vida, não vai me dizer ali com quantos anos, mas ele pôde entender que na sua vida aquele nome não seria o fim da história. Ele compreendeu que naquela situação de luta que ele estava vivendo, talvez maioridade, um adolescente, um jovem, ele entendeu que se ele buscasse a presença de Deus, aquela sentença, digamos aqui, aquele nome que estava sobre a vida dele, não iria ter um peso que aquele nome carregava. Por quê? Porque Deus podia mudar a história dele. Ele começou a entender que Deus era tão poderoso ao ponto de livrar uma nação de Israel que estava ali presa no Egito durante 400 anos, a maior parte deles como escravos. E Deus libertou aquele povo. Ele começou a entender que Deus, ele abria caminho no meio do mar, que ele sustentou uma nação durante 40 anos no deserto. Ele entendeu que aquela nação que era aos olhos a parte pequena conseguiu conquistar a terra prometida, e ele estava ali naquele momento dentro daquela terra prometida. Aí Jabes, na sua vida, na sua história, ele entendeu que ele tinha duas opções. E eu quero colocar essas duas opções para você também. A primeira opção que ele tinha era olhar para o passado, era entender que o seu nome era dor e que ele iria viver uma vida de dores, de sofrimento. Ou ele podia olhar para a segunda opção, olhar para Deus e buscar a presença de Deus que poderia mudar a sentença, a história que estava na vida dele. Eu não sei como é que está a sua vida nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Eu não sei as lutas, as dificuldades que a maioria de vocês tem passado, tem enfrentado. Mas eu quero colocar para você nesta manhã também duas escolhas. Você pode se apegar a esta dor que você está passando, que você está enfrentando, e ficar com ela, carregando ela ali no colo, alimentando ela, este sofrimento. Ou você pode colocar essas dores, essa dor que você está passando, na presença de Deus nesta manhã, e olhar como Jabes para um futuro que Deus pode construir ou alinhar para a sua vida. E eu te aconselho, como homem de Deus, pega a segunda escolha. Porque se você ficar vivendo no passado, se você ficar alimentando as dores do passado, você vai deixar de viver muitas promessas que Deus tem na sua vida. Porque o passado ele nos limita, o passado ele nos congela, o passado ele nos paralisa, o passado ele nos enfraquece. O passado ele mingua, ele tira as nossas forças, mas quando nós olhamos para este Deus que Jabes olhou, e começa a acreditar, a crer que este Deus, ele tem todo o poder e autoridade para mudar a minha história, eu já não fico preso ao passado, tira a dor, mas eu quero olhar para a luz de Deus, para a luz de Cristo, e acreditar que Deus pode mudar a minha história. Porque Jabes, ele poderia viver pelo parâmetro da terra, da sua história, daquilo que lhe foi imposto. Ele não teve escolha, lhe foi imposto. E às vezes você, como eu, teve um passado difícil. Teve um momento de sofrimento, e talvez o seu sofrimento foi maior do que o meu. Mas teve um dia que você fez uma escolha. Você escolheu andar pelos olhos da fé. Você escolheu, como Jabes, olhar pelo parâmetro dos céus.
Quando aquelas pessoas olhavam para mim e falavam, olha, eu olho para você hoje, eu imaginava que você seria um alcoólatra, um drogado, alguém perdido, mas eu olho para você e eu vejo você um homem de Deus, ora por mim, eu já vi isso da minha família. Por quê? Porque como Jabes, um dia eu escolhi olhar pelo parâmetro do céu, pela vontade de Deus, e é Deus que pode fazer a obra na minha e na sua vida, e quando eu creio nisso, eu acredito nisso, eu dou a oportunidade, aleluia, para o meu Deus mudar a minha história. Eu falo, Senhor, eis aqui a minha vida, está um caco, ela está destruída, Senhor, eu estou aqui só pela misericórdia, só o Senhor conhece como é que está o meu coração, mas hoje, nesta manhã, eu quero olhar como Jabes, e eu quero olhar para os céus, e eu quero crer que Deus pode mudar a minha história. E eu vou deixar, Senhor, o Senhor trabalhar na minha vida, e que a minha vida seja para a tua honra e para a tua glória. Põe o versículo 10, por favor. Aí eu chego no versículo 10 e eu entendo que Jabes, ele começou a buscar a presença de Deus. E quando eu busco, quando eu invoco o Deus de Israel, quando eu coloco a minha vida na presença dele, eu oro. E eu tenho que crer que a minha oração, ela está sendo ouvida. E no tempo de Deus ela será respondida. Porque a oração, eu já disse isso aqui na igreja e eu vou repetir. A oração, ela tem que ter ação. E quando eu oro, é uma ação contínua que Deus tem comigo, o Espírito Santo, e eu tenho que orar até que Deus responda a minha oração. Só que nesse período de oração há lutas, há batalhas, há dificuldades, porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, e a partir do momento que você aceita fazer a vontade de Deus, quando você recebe um chamado e você fala, Senhor, estou aqui para cumprir o seu chamado, não pense que vai ser um mar de rosas. Não pense que vai ser um caminho aberto todos os dias, que você vai passar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não, porque a sua vida está aí e ela precisa ser transformada. E ela só vai ser transformada através da oração, invocou o Deus de Israel, através de um posicionamento, através de um eis-me aqui. E quando você está na igreja recebendo a palavra, não creia que aconteça uma mágica. Não, você vai para a sua casa, vai ser a mesma casa. Você vai para o seu trabalho, vai ser o mesmo trabalho. Você vai para a sua igreja, vai ser a mesma igreja. Você vai entrar naquele lugar, vai ser o mesmo pastor. Mas você tem que crer que através do seu posicionamento com Deus, Deus pode mudar todas as coisas. E a primeira coisa que Deus tem que mudar é você. Porque Jabes diz assim, 4 orações. Vou correr aqui para ministrar essas 4 orações de Jabes. Primeira, que ele fala, tomara que Deus me abençoe. Coisa simples. Mas você já parou que muitas das vezes a gente ora? A gente ora pelo abrigo, a gente ora por uma família enlutada, a gente ora pelos nossos filhos, o marido ora pela esposa, a esposa ora pelo marido, nós oramos pela igreja, nós oramos pelo nosso ministério, mas dificilmente a gente ora, Senhor, primeiramente, abençoa a minha vida. Porque a gente tem esse entendimento que talvez se eu orar, Senhor, me abençoe, olha que o Espírito Santo traz ao meu coração, dá a impressão que eu estou sendo egoísta. Teve gente que pensou isso, não pensou? Levanta a mão, seja sincero, não é? Olha, um monte de gente pensou isso. Estou sendo egoísta se eu orar, Deus me abençoe primeiro. Mas foi exatamente o que Jabes fez. Falou, Senhor, me abençoe. Porque se o Senhor não me abençoar, a minha história, o meu passado, ele tem me prendido, Deus. E eu não quero viver presa ao meu passado, mas eu quero que o Senhor me abençoe. E ele não estava sendo egoísta, sabe por quê? Ele não estava determinando que tipo de bênção ele iria ter. Mas ele estava falando, Senhor, eu vou colocar a minha vida na tua mão.
Mas eu quero que o Senhor me abençoe, porque se o Senhor me abençoe, está até no plural, não está? Foi uma bênção só que ele pediu? Foram muitas bênçãos. Porque muitas das vezes eu estou na igreja buscando para muita gente. Olha o que o Espírito Santo traz ao meu coração. Eu estou na igreja cuidando de muita gente. Eu estou na minha casa cuidando de muita gente. Há muitas preocupações no meu coração. E quando eu penso nessas preocupações, muitas pessoas vêm à minha cabeça. Tem pessoas que estão aqui agora que estão lembrando de pessoas em outros estados. Porque a sua cabeça está assim: Senhor, cuida desse, Senhor, cuida daquele, Senhor, cuida daquele outro, Senhor, abençoa este trabalho, mas o Senhor está falando: ore como Jabes, Senhor, me abençoe, porque chega um momento na sua vida, e o momento é agora que você precisa aprender a cuidar de você. Porque nós erramos. Nós achamos, Deus toca no coração de alguma pessoa para cuidar de mim. Já pensou na história de Jabes? Quanto bullying. Porque sempre que falava Jabes, é aquele que causa dor. E aí, Jabes, que dor que você vai causar hoje? Aonde que você vai trazer sofrimento agora? E o Espírito Santo traz ao meu coração que tem pessoas aqui que da mesma forma, vem a pontes da parte do inimigo falando para você: você não é crente? Você não diz que vive a palavra, por que que a sua vida está desta forma? Porque não pense que o inimigo ele vai pegar leve com você, ele sabe aonde te atacar. Mas o Senhor fala para você nesta manhã: chegou a hora e o momento é agora que você precisa cuidar de você. Você precisa buscar as bênçãos de Deus para a tua vida. E você não precisa achar que você é egoísta, porque você não vai chegar e falar: Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. Não. Mas Senhor, você vai falar: Senhor, me abençoe, porque eu sou tão pequeno que eu nem sei o que eu preciso direito. E às vezes sim, eu oro no meu egoísmo, porque eu peço alguma coisa para gastar nos meus deleites, nas minhas vontades. Mas Senhor, eu quero pedir que o Senhor me abençoe, que o Senhor guarde a minha vida, que o Senhor me dê as bênçãos que o Senhor tem para mim nos céus. Porque a Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Se nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção, eu não vou ficar preso num versículo, eu vou lá em outro versículo, Mateus 7,7, né? Pedi, dar-se-vos-á. Então, Jesus até fala: vocês não recebem porque vocês não pedem. Quando pedem, pedem mal. Mas se eu orar como Jabes: Senhor, o Senhor conhece a minha vida. Eu preciso, Senhor, eu necessito ser abençoado. Eu preciso da tua bênção na minha vida, porque eu não quero continuar vivendo da maneira como eu estou. Eu não quero ir na igreja por ir, eu não quero ir na igreja para cumprir uma escala, mas eu quero ir na tua casa, Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome, que é digno de toda honra e de toda glória. E eu quero ter tanta alegria, Senhor, para estar na tua casa, que eu já quero entrar para aquelas portas pulando, glorificando. A igreja pode estar vazia, mas eu quero levantar as minhas mãos e te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar na tua casa. Porque eu quero que o Senhor me abençoe. Então você vai sair daqui nesta manhã com esta primeira lição para a sua vida. Você vai pedir, vai continuar orando por todas as pessoas que você tem orado. Você vai continuar clamando por todas as pessoas que você tem clamado. O Senhor não está pedindo para você largar nada. Não distorça a palavra de Deus. Não é isso que Deus está falando, mas Ele está falando, primeiramente, você vai pedir a bênção dos céus para você. Porque você sendo abençoado, você vai para o segundo tópico aqui.
e me alargues as fronteiras. Em algumas traduções, aumente as minhas terras, aumente as minhas posses. E quando fala de posses, de terras, de fronteiras, no contexto de Jabes, entenda, não era só uma questão material, não. Deus pode te dar bênçãos materiais? Pode. Mas era como se ele tivesse aqui, imagina, ele era pastor desta igreja. E ele fala, Senhor, eu não quero só esse espaço aqui não, mas eu quero que o Senhor amplie os meus terrenos, amplie as minhas terras. Tem um terreno aqui do lado, um galpão. Senhor, me dê esse galpão do lado para que a obra possa crescer. Mas no contexto dele era de terras. Quando ele fala assim, Senhor, alargue as minhas fronteiras ou aumente as minhas terras. Sabe o que ele estava pedindo? Mais trabalho. Porque ele teria espaço maior para colocar mais ovelhas, para colocar mais bois, talvez por causa da sua história. Olha só que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração. Jabes, não adianta a gente te dar muita terra, porque você vai destruir tudo mesmo, né? Olha seu histórico, desde o nascimento você só traz problemas, só traz dores. Sua família não aguenta mais nem olhar para a sua cara, porque você só traz dor. Então vamos te dar uma terra pequenininha. Você vai cuidar ali de pouquinhas ovelhas, 5 ovelhas, 10 ovelhas. Tá bom para você, Jabes. Aí ele ora a Deus e ele fala, Senhor, me dá mais trabalho. Me dá mais terras. Senhor, mude a minha história. E Deus começou a alargar as fronteiras dele. Deus começou a dar mais espaço de trabalho. Porque quando eu sou abençoado por Deus, esta bênção que vem sobre a minha vida nunca é para ficar só comigo, mas a bênção que Deus derrama sobre a minha vida, ela larga, ela espalha, ela cresce, ela aumenta. E se você pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, Deus vai te dar mais oportunidades para você ser luz e sal da terra, aonde você estiver. Porque você precisa crescer, meu irmão. Aumentar as fronteiras fala de crescimento. E Deus só vai colocar um crescimento na minha e na sua vida a hora que eu e você estivermos preparados. Porque não adianta eu ser abençoado e não entender que essas bênçãos que Deus vai colocar na minha vida não vai ser como aquelas bênçãos daquele homem que diz lá no Evangelho de Lucas, que hoje eu vou crescer, aumentar meus celeiros, vou dormir, vou comer. E o Senhor fala, louco, hoje pedirão a tua alma. Porque ele não entendeu que o crescimento que Deus estava dando para ele, não era para ele gastar nos seus próprios deleites, mas quando a pessoa que é de Deus, que invoca o nome do Senhor, recebe a bênção de Deus, Deus alarga as suas fronteiras, para que ela seja luz e sal da terra, seja discípulos do Senhor. E no contexto igreja é da mesma forma. A minha oração como pastor desta igreja é que todos vocês se sintam inseridos dentro desta igreja, faça parte desta igreja, se sintam bem de estar nesta igreja. Tem alegria de trazer os seus familiares, os seus amigos, porque neste lugar Deus vai tirar a aflição, vai tirar o mal, Deus vai abençoar de uma forma poderosa. Mas a verdade é que muitas das vezes, eu sou tão egoísta que eu não quero crescer. Eu pego o meu talento, eu pego o meu dom. É um dom, é um talento. Eu abro um buraco ali na terra, cavo o buraco, coloco o meu talento, cubro o meu talento. E eu falo, agora eu vou sentar. Crescimento? Não, crescimento deixa para os presbíteros, deixa para os irmãos. Eu não quero crescer mais não, eu quero ficar quietinho no meu canto. Você acha que Deus pagou o preço que Ele pagou por você,
para te deixar enterrar os talentos? O certo é, Senhor, eu vou lá. Está enterrado, Senhor, mas ainda dá tempo. O Senhor não chamou meu nome ainda, então eu vou desenterrar. Eu vou pegar este talento. E eu vou usar este talento, Senhor Deus, não importa o que vier, não importa o que falar, não importa o que vão dizer, mas eu vou, Senhor Deus, cumprir a Tua vontade e o Teu querer, porque o Senhor é aquele que vai alargar as minhas fronteiras, e eu quero ser um discípulo de Jesus, e aonde eu estiver, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me alargue as fronteiras. Eu quero que o Senhor coloque oportunidades dentro da minha casa, da minha parentela, para mim ser luz, para mim falar da Tua palavra. Aí eu chego no terceiro tópico da oração. Que seja comigo a Tua mão. Porque quando eu entendo que o contexto que Jabes está falando, seja comigo a Tua mão, ele está entendendo que, Senhor, tudo que eu fizer aqui nesta terra, Senhor, eu não quero fazer na minha força, eu não quero fazer na minha sabedoria, eu não quero fazer no meu entendimento, mas eu quero fazer, Senhor Deus, com a Tua presença, eu quero fazer, Senhor Deus, com a Tua mão, porque a mão de Deus representa a unção, a mão de Deus representa a proteção, a mão de Deus representa cuidado, a mão de Deus representa a unção, a mão de Deus representa o Espírito Santo que é derramado sobre a minha vida, e o Espírito Santo de Deus é aquele que me fortalece todos os dias. Então não adianta, meu irmão, olha como que uma oração ela vai casando uma com a outra. Vai encaixando, isso mesmo, presbítero, encaixa uma na outra. Porque o Evangelho é dessa forma. O Evangelho, quando a gente começa aqui na primeira parte. Senhor, me abençoa. Muda a minha história. Muda a minha vida. E você vem todo quebrado, como Jabes, né? Com uma sentença, uma história. Aí Deus vai te abençoando. E você começa a segurar tantas bênçãos na sua mão que você fala, Senhor, agora eu tenho que dividir, eu já estou tão abençoado, Senhor. Deixa eu dividir um pouquinho as minhas bênçãos. Aí você começa a ser usado por Deus. Você começa a alargar as suas fronteiras. Você chega na igreja e fala, olha irmão, eu estou aqui, mas eu não quero ficar só aqui agora sentado. Eu quero participar com as irmãs, eu quero participar do grupo de louvor, eu quero participar das crianças, eu quero participar dos jovens, eu quero fazer alguma coisa na igreja. Por quê? Porque eu estou sendo tão abençoado que eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Aí você começa a buscar a presença de Deus, a mão de Deus está sobre a tua vida. E esta unção ela vai te enchendo, uma alegria profunda do Espírito Santo, ela vai te preenchendo de todas as formas. Só que eu preciso ter esse entendimento, e é por isso que eu oro, para que o Senhor traga mesmo pessoas que estão desanimadas com a igreja, pessoas que estão tristes, pessoas que estão abatidas, pessoas que não se afastaram da presença de Deus, mas não sentem mais aquela alegria, sabe, de estar na igreja. E posso te falar uma coisa? Está sim de gente. Perderam o desejo de cultuar, o desejo de estar na igreja. E eu oro, já falei isso aqui na igreja, duas frentes. Eu oro para que essas pessoas que estão sem igreja venham para este lugar e sejam restaurados. Eu oro para que vidas sejam salvas, que ainda não teve o encontro com Jesus e receba o Evangelho, receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só que para mim ter esta bênção, que é uma bênção, eu não vou falar que essas pessoas não são bênçãos. Elas vêm aqui, a mão de Deus precisa estar sobre este lugar. E para essas vidas serem tratadas por Deus. Dá um pouquinho desse conceito, né, de igreja tradicional, né?
pastor bravo, pastor, né, que chama, puxa a orelha. Não, não quero ser assim. Ninguém é obrigado a ficar neste lugar, ninguém. Não vou ser assim, não quero ser assim. Mas eu quero que todos que estão neste lugar tenham esta alegria de entrar nesta casa e se sentir pertencido. Eu pertenço a este lugar, eu quero fazer parte dessa história e eu quero que o Senhor alargue as nossas fronteiras. E eu quero que a mão de Deus esteja neste lugar. Só que aí eu chego no último tópico. Me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E proteger do mal. Lembra a oração do Pai Nosso, não lembra? Livra-me do mal, né? E livrar do mal, meu irmão. Às vezes é uma etapa que nós não vigiamos no decorrer da nossa caminhada. Lembra que eu disse que isso aqui é um crescimento, ele foi crescendo? Me abençoe, alarga a fronteira, seja comigo a tua mão, a unção de Deus sobre a minha vida, me guardando, me direcionando e me preserves do mal. Essa palavra preservar, em algumas traduções, a minha também está preservar, está me livra do mal. É Deus te tirar do meio do mal. Porque às vezes nós não vigiamos. Nós vamos crescendo no Evangelho. Nós somos abençoados de tantas formas. O Senhor alarga as nossas fronteiras. A mão de Deus está sobre as nossas vidas, mas no momento, em algum período, em algum momento da nossa caminhada, nós não vigiamos. E quando eu não vigio, quando eu não tenho esse entendimento, como Jabes teve, Senhor, me preserve do mal. Preservar do mal é te tirar do meio do mal. Entenda mal como tentação, para ficar mais fácil. E não pense você que você não é tentado. Todos nós, 100% da igreja, ela é tentada em alguma área. Todos. Eu sou tentado em algumas áreas, você é tentado em algumas áreas também. Toda a igreja, ela sofre algum tipo de tentação. E às vezes nós temos o entendimento que nós devemos resistir à tentação, presbítero. Só que em nenhum momento a Bíblia fala que é para mim resistir à tentação. A Bíblia fala para mim resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Mas a tentação, o mal, eu preciso ser preservado, eu preciso ser tirado do mal. Porque o mal, ele vem, como eu disse que todos nós somos tentados em alguma área. E quando nós somos tentados, nós somos atraídos pelas nossas próprias concupiscências. Pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, pelas nossa própria vontade. Por quê? Porque nós somos sujeitos caídos. Se não for a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você, irmão, ai de mim, eu estaria perdido se não fosse a misericórdia de Deus. Mas enquanto eu não estiver na glória com o Pai, e eu estiver aqui nesta terra, você está respirando? Respira fundo. Você está respirando? Então você vai ser tentado. E ser tentado, o Senhor está falando para você que você precisa ser livre. Você precisa ser tirado do meio da tentação. Fugir. Imagina uma arena com um leão. Sabe aquelas arenas com leões? Sabe qual que era o melhor lugar para você estar naquele lugar? Do outro lado do muro. Não dentro da arena. Porque dentro da arena o leão ele vai te devorar. Aí você pensa assim, tudo começa onde? Na mente. Eu vou lutar com este pensamento. Carnaval, né? Se a sua tentação é na área sexual, por que eu vou ficar assistindo a TV de madrugada? Deus tem que me livrar do mal, então tem que ser tirado desta arena onde está o leão e está do lado de fora.
Temos uma psicóloga ali no fundo, graças a Deus por isso, ela pode até me ensinar depois. A maioria das nossas batalhas estão aonde? Eu já até falei assim para os ministros, falar só para os ministros, para os irmãos entenderem. Nem sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Um pregador, ele vai ser tentado em alguma dessas áreas, você pode ter certeza absoluta. Ou vai ser na área sexual, ou vai ser no dinheiro, ou vai ser no poder. Sabe aquele negócio, é líder, então ele se incha, e esse ainda é o pior, porque os outros te tira da presença, né? Te desabilita, mas o orgulho ele fica enraizado dentro do coração, e se nós não tivermos o discernimento de Deus, e eu achar que eu sou alguma coisa, eu posso estar aqui em cima, mas o Senhor está me reprovando lá do céu. E do que me adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Agora você imagina, eu estou falando de tentações, imagina uma outra tentação, a bebida, o álcool, irmão, eu tenho pavor de álcool. Tudo que eu passei, irmãos, eu não chego perto de álcool, eu tenho nojo de álcool. Mas pode ter alguém aqui que a tentação dela seja o álcool. Aí eu vou num ambiente onde tem várias mesas e cada uma com um copinho. E quem tem essa tentação, a boca já está até salivando. Fiz de propósito, já está até salivando. Aí eu vou estar num ambiente onde está rodeado de álcool. Para quê? Para me cair na tentação e beber aquele gole quando eu cedo à tentação. Não é quando a tentação está ali na mente. Por que eu falei da psicóloga? Porque a tentação começa na mente. E se eu ficar alimentando esses pensamentos, eu vou resistir a esse pensamento na mente. E você fica pensando. A psicóloga pode até me ajudar. Imagina uma mulher tentando fazer um regime. Ela fica pensando só no regime. Aí pensa em comida. Acorda pensando em comida, meio-dia está pensando em comida, 3 horas está pensando em comida, à noite está pensando em comida. Na primeira semana acabou o regime. Por quê? Porque a mente dela foi turbinada com aquilo ali e ela... Não sei se eu estou falando besteira, mas é isso aí mesmo. Vai pensando comigo, preste atenção. Se liga no lance. Se liga no lance. Aí você está pensando na bebida. Você está naquele ambiente e você vê um copo, alguém chega e fala para você, é só um copo, pensa. Você vai resistir a esta cervejinha? Ainda bebe na sua frente. No 5º gole você já está com um na mão e depois você vai para sua casa e fala, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz da minha vida? Porque quando eu peco, o problema não é a tentação, o problema é você alimentar essa tentação até você cair. O homem na rua vê uma mulher, né, com aquelas vestimentas provocantes, ninguém está vendo, vai e faz um raio-x do pé à cabeça. Aí no outro dia, um raio-x do pé à cabeça. De repente a sua mente já está sendo invadida por pensamentos impróprios, e você começa a alimentar aquilo, e cai na tentação. Quando eu era do mundo, eu vivia no carnavalesco lá, né, no sambão, né, vê uma musiquinha, o pé já tá. Irmão, desliga a televisão. Desliga. Vai colocar uma pregação, vai colocar um louvor, mas não turbine a sua mente com pensamentos que você acha que você é forte. Satanás, ele está enganando a humanidade desde o Éden. Milhares de anos. Ele sabe como fazer um crente cair. Não pense você que você é mais forte que o diabo,
que você vai resistir todas as coisas e você vai se dar super bem porque você é mais forte. Não, fuja do mal. Saia da arena da tentação, troque os seus pensamentos. Está pensando em coisas ruins, coisas que você sabe que é pecado, meu irmão. Antes de cair, mude de canal na sua mente, mude o seu pensamento. Não lute com as suas fraquezas. Vai pegar um livro para ler, vai dobrar os seus joelhos no quarto, vai se colocar na presença de Deus, porque Deus quer te preservar do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Porque se eu for livre aqui, preservado, eu vou receber esta última parte: não me sobrevenha a aflição. Em todas as áreas. Às vezes uma área que Deus tem que tratar na sua vida é a raiva. Porque você olha, você tem vontade de pular no pescoço de certas pessoas. Aí Deus fala: se você não amar, você não pode ser o meu discípulo. Irmão, eu vou perder a minha salvação porque eu tenho raiva de um irmão. Precisa ser melhores amigos? Não, mas não precisa ter raiva, você precisa amar. Amar não é um sentimento, amar é um mandamento da parte do Pai. Olha quantas áreas, a gente poderia falar tantas coisas, mas você conhece a sua fraqueza. Às vezes a fraqueza é a língua. Porque a língua não consegue ficar quietinha dentro da boca, tem que falar alguma coisa que vai... Irmãos, não segure, preserve, livra-se do mal, porque se você fizer isso, você vai viver todas essas bênçãos de Deus na sua vida, e você vai ver a glória que vai ser a transformação de Deus na sua vida. Se coloque de pé nesse instante. Poderíamos falar muitas coisas, mas meu irmão, você conhece a sua fraqueza. Vamos falar na área do casamento, para a gente encerrar. Às vezes, dentro de um casamento, não sempre tem um que é mais turrão do que o outro, né? Quem que é você? É você aquele que cede ou você é aquele que fica, né? Tá aqui minha esposa, ela pode pensar ali, não fala não, porque eu vou levar uma bronca geral da igreja aqui, né? Que não pensa que eu sou bonzinho não, tá, igreja? Pense nisso não, mas todos nós precisamos ser tratados em alguma área. Chega em casa, não consegue olhar na cara da esposa, não consegue olhar no rosto do esposo. Aí chega na igreja, glória a Deus, aleluia, coloca ali aquela máscara, né? Oh, glória, super crente. Entrou no carro, parece Superman naquela cabine, né? Tira a roupa, já começa a brigar. Que evangelho é esse que eu estou levando para minha família, para minha casa? Olha onde o inimigo atua, irmão, a tentação. E não pense que a tentação ela vem de uma coisa grande, não. Como é que foi que o diabo enganou Eva? E depois Adão? Uma coisa simples, um pensamento. O que foi que Deus disse? O que foi que Deus disse? Você acha que isso vai te atrapalhar em alguma coisa? Não, dá só uma mordidinha. Você morde, esconde, e depois Deus não vai nem perceber. Deus, Ele está com você em todos os momentos, até quando você está sozinho, sem ninguém olhando. Deus está tanto com você que Ele conhece o que está dentro do seu coração agora. E eu vou orar, vou lá para a porta, vou pedir para o presbítero fazer essa oração final. Coloque a mão no seu coração, não vou pedir para você vir aqui na frente não. Ninguém precisa saber as suas fraquezas. Quem está passando por fraqueza, porque eu tenho certeza que somos todos nós. Se fosse para chamar aqui na frente, era para vir toda a igreja, era para tirar os irmãos do som ali, da mídia, vir todo mundo para cá, chamar lá as professoras, está todo mundo aqui. Porque Deus conhece as minhas fraquezas, o meu adversário conhece as minhas fraquezas, e as ferramentas que Deus te deu nesta manhã para você vencer essas fraquezas pela fé e ser abençoado.
Se você tomar posse da palavra nesta manhã, aleluia, a sua vida não será a mesma. Mas não adianta você sair daqui deste lugar com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento e não deixar Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Dói, dói, dói. Quando Deus trata comigo, dói, machuca, vai contra as minhas vontades, o meu querer. Você acha que eu queria estar aqui? Não queria, eu queria que fosse de outra forma, mas se Deus colocou, Senhor, faça conforme a tua vontade, você é da mesma forma. Se Deus me deu este casamento, meu irmão, não vou querer outro não, Deus vai trabalhar, é neste casamento mesmo. Não vai me dar uma nova esposa para me tentar fazer diferente, não. É nesta casa mesmo. Acerta-te com a tua esposa, com teu esposo, com a tua família. E viva o sobrenatural de Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Porque sabemos, meu Pai amado, e nós queremos pedir a Ti, meu Pai amado, como Jabes pediu, a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que o Senhor estenda as Tuas mãos de bondade e de misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor, para que não nos sobrevenha nenhuma aflição. Senhor, o Senhor conhece as minhas fraquezas, o Senhor conhece a minha dificuldade, o Senhor conhece as minhas tentações, Senhor. E tentações não é para me ficar alimentando ela na mente, achando que eu vou ter forças para lutar contra o inimigo, não. Eu não consigo, eu não tenho força. Mas se o Senhor me livrar do mal, se o Senhor me livrar da tentação, me tira, Senhor. Se é me tirar de ambientes, de lugares que não é um lugar bom, Senhor Deus, me tira deste lugar. Mas não permita, Senhor Deus, que eu venha viver essa tentação vários dias, Senhor, porque eu quero viver a Tua palavra. E a Tua palavra fala que sem santificação ninguém verá a Deus. É com a santificação que eu vejo a Deus, Senhor. Eu quero ser santo. Ser santo não é ser perfeito, mas ser santo é ser separado. E se houver alguém aqui nesta manhã, Senhor Deus, que tem cedido à tentação constantemente, Senhor, tem emprestado os seus olhos para coisas que não te agradam, ó Pai, que nesta manhã esta vida tenha uma oportunidade, Senhor, de viver um novo tempo, Senhor, de se arrepender. Porque quando eu peco, Senhor Deus, só tem um caminho. É arrependimento. Porque se não tiver arrependimento, Senhor Deus, eu estou perdido. E a única coisa que me tira da Tua presença é o pecado. E eu não posso ficar flertando com o pecado. Eu não posso ficar alimentando o pecado na minha vida. Mas eu tenho que viver a Tua verdade. Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade. Se houver alguém aqui nesta manhã em pecado, Senhor, som deste coração agora. E se você pecou, meu irmão, minha irmã, neste momento, peça perdão. Fala baixinho, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, Senhor. Me livra, Senhor Deus, da arena da tentação. Me livra do mal, me livra dos maus pensamentos, Senhor, que eu venha viver a Tua palavra e pensar somente aquilo que é bom, agradável a Ti, Senhor. Aquilo que vem do alto, orar sem cessar, Senhor. Porque quando eu oro, eu vigio. Quando eu louvo, eu vigio. Quando eu canto um louvor, eu estou vigiando. Quando eu estou orando, eu estou vigiando. Quando eu estou ouvindo uma palavra, eu estou vigiando. Quando eu estou sendo alimentado pelo Espírito Santo, eu estou vigiando, porque Deus é bom. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã. Agora o presbítero vai dar aqui a bênção apostólica. E você saia daqui. Levante a sua mão um pouquinho assim, glorifique a Deus. Foi uma palavra difícil? Foi difícil. Mas é necessário. Porque um pai, ele corrige o filho que ele ama. Porque quando ele vê que o filho está tentando ir para um caminho, ele puxa de volta e às vezes dói um pouquinho. Mas essa dor é necessária para o teu crescimento. Se posicione diante de Deus. Porque Deus só vai fazer o que Ele tem para fazer neste lugar quando houver posicionamento de todos nós. Deus te abençoe.